A gente troca agora o assunto aqui no nosso TJ porque a gente fala sobre as falhas na prescrição de antibióticos em hospitais brasileiros preocupam especialistas, enquanto a Organização Mundial da Saúde alerta para o crescimento das superbactérias no mundo. Nós vamos conversar agora com o médico sanitarista, o Sérgio Zanetta, para entender os riscos. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao TJ, uma boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. É sempre um prazer estar aqui na TV Aparecida. Doutor, já começo te perguntando quais são os erros mais comuns na prescrição de antibióticos em hospitais e como eles contribuem para o aumento da resistência bacteriana? O hospital é uma das áreas onde mais se prescreve antibióticos e medicamentos com potência necessária para tratar casos graves. Então, mas é frequente também que alguns erros que ocorrem em todas as profissões e também na medicina ocorram em lugares onde a frequência na utilização é muito grande. Por isso, muitas vezes o profissional que não é especialista na área de infectologia acaba tendo alguma dificuldade para utilizar a medicação correta no tempo correto. Por esse tanto os médicos como as equipes de gestão dos hospitais preparam a equipe com protocolos de utilização de antibióticos nos hospitais, que são a área de maior utilização de antibióticos, os mais potentes possíveis. E também uma área onde pelo ambiente, por mais que se limpe, por mais que se contenha infecções, é um ambiente de infecção, de circulação de bactérias e de seleção de bactérias ultrarresistentes. Então, há erros de prescrição que muitas vezes ocorrem no hospital, mas eu tenho hoje equipes que fazem a supervisão da utilização nos bons hospitais, e é para ter em todos, que é uma diretriz de organização dos controles de uso de antibióticos da Anvisa, que a última revisão é agora de julho de 2023, muito atualizada, e ela orienta as unidades de saúde, sobretudo os hospitais, a organizar protocolos de utilização de medicamentos. Inclusive, um médico especialista discutindo com outro, propondo a racionalização na utilização de antibióticos e disseminando técnicas para isso. Então, há erros que são decisões clínicas, há erros que também são a interrupção de tratamentos porque a pessoa melhorou. O antibiótico é um medicamento, um tratamento muito bom, mas ele precisa obedecer à prescrição exata do antibiótico, ao tempo de utilização, mesmo que a pessoa já tenha se recuperado, porque ele não pode tratar só a doença aparente, ele tem que eliminar a população de bactérias que ficou subjacente. Doutor, boa tarde, uma alegria revê-lo aqui no TJ Aparecida. Faz tempo que a gente não conversava e está voltando a falar sobre um assunto tão sério e importante como esse, né? Eu iria comentar justamente isso, né? O problema também são os pacientes que eles próprios e por conta própria suspendem o tratamento de antibióticos, param de tomar antes do tempo prescrito pelo médico. Perguntar para o senhor, a OMS tem alertado sobre o crescimento das superbactérias em todo o mundo. Qual o cenário brasileiro que se insere nesse contexto global, doutor? O cenário brasileiro é o mesmo do mundo. Nós temos unidades de saúde, hospitais que realizam procedimentos iguais aos que se realizam no mundo inteiro. A estratégia de combater a criação de superbactérias é a estratégia de utilização racional de antibióticos, porque há um paradoxo, não é? O mesmo antibiótico que nos ajuda a combater os micro-organismos, as bactérias, se não utilizado adequadamente, ele pode fazer com que eu selecione superbactérias. O exemplo que eu falava da interrupção do antibiótico. Às vezes eu estou tratando uma infecção, um antibiótico que precisa ser usado por 7, 14 dias, depende do prazo da doença e da prescrição, a pessoa melhora
e interrompe o tratamento. O que acontece? Aquele problema mais grave já passou, mas a pessoa continua com uma quantidade de bactérias ainda que, se não for eliminada e, por isso, tomado o antibiótico até o fim, essas bactérias que sobraram podem dar origem a bactérias mais resistentes. E, num segundo tratamento, elas já serem mais resistentes ao antibiótico e assim sucessivamente. Então, é um problema de racionalização. Antibiótico não é uma coisa banal. Hoje é proibida a venda sem prescrição médica e há que se chamar a responsabilidade os usuários, as pessoas de modo geral, mas também os colegas profissionais de saúde, sobretudo médicos, que são os prescritores, para uma utilização racional. E é bom os médicos trabalharmos a ideia científica da dúvida permanente, né? Se eu tenho uma dúvida, eu devo esclarecê-la para fazer o melhor tratamento. Um bom médico, creiam em mim, é aquele que se coloca com uma dúvida diante de um problema complexo. E, com essa dúvida, ele estará sempre se preparando e preparado para atender aos problemas. Doutor, além da prescrição correta, quais medidas, que o hospital pode adotar para prevenir até a disseminação dessas superbactérias, incluindo o manejo de resíduos, a questão do protocolo de higiene? Quais são essas medidas? Todo hospital tem uma comissão de controle de infecção hospitalar. Essa comissão de controle, ela acompanha, fiscaliza e vigia os casos de infecção dentro do hospital, detectando se é uma infecção que veio de fora, uma infecção provocada ali pela instituição, uma infecção hospitalar, e realiza campanhas persistentes com as equipes de saúde, os usuários, os pacientes, os acompanhantes, para a adoção de boas práticas no controle de infecções. A prática mais importante e mais frequente é a lavagem de mãos. Você pode ajudar. Se você vai ser atendido no hospital, num serviço de saúde, você viu o profissional que vai lhe atender, o enfermeiro, a técnica, o médico lavou as mãos? Observe se ele lavou as mãos antes de te atender e depois de atender, porque para circular de um paciente para outro, ele tem que higienizar as mãos para não levar a infecção de um para o outro. Além disso, uma série de medidas que são, há protocolos hoje de controle para esterilização adequada, manejo adequado de substâncias contaminadas, lixo, etc., que são hoje protocolos, são mais, digamos assim, fáceis de controlar, protocolos que envolvem medidas físicas, do que aqueles que dependem das pessoas. É preciso estar permanentemente discutindo com as pessoas, com os profissionais de saúde, com os funcionários, com os pacientes, as melhores práticas. E relembrar sempre. É que nem eu sou do tempo de São Paulo garoava, e tinha aquele conselho da mãe, leve um casaquinho. Então, o bom conselho dentro do hospital, na dúvida, lave as mãos. Então, é um conselho fundamental. Há outras práticas, claro, há um manual completo para isso. E, por fim, as diretrizes que envolvem alguns hospitais fazem com que alguns antibióticos que são protegidos para uso em casos muito graves só sejam prescritos ou liberados com o aval de uma equipe de controle de infectologistas. Então, são medidas drásticas para cuidar de um problema importante. Não é possível ter liberalidade para usar antibiótico, porque nós vamos queimando os nossos únicos salvadores em momentos de epidemias muito graves. Com toda certeza. Doutor, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui. Está convidado para voltar outras vezes, viu, no TJ Aparecida. Boa tarde, uma ótima semana. Obrigada. Prazer revê-lo, Eduardo, Rayane. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Grande abraço a vocês. Abraço. Boa tarde, boa semana.